Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. Você estava assistindo à reunião da Comissão de Direitos Humanos, que debatia o Estatuto das Famílias. Essa matéria, reconhece a união homoafetiva como unidade familiar. Em uma extensa pauta de votações, a Comissão de Direitos Humanos, nesta reunião que você estava assistindo, aprovou projetos de lei para beneficiar crianças, mulheres e idosos. Entre eles, o que estende a tarifa social de energia elétrica a mais famílias. Pela proposta, famílias que tenham pessoas idosas e renda mensal de até 3 salários mínimos serão beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica durante os meses de verão. O desconto pode chegar a 10% para consumos de até 220 kWh por mês. Hoje, o benefício é concedido a famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo per capita. A gente sabe como é difícil para as famílias de baixa renda manter em casa ou sob tratamento pessoas com problemas de saúde ou idosos sem poder ligar o ar-condicionado, por uma simples razão, porque não há dinheiro para pagar a conta de energia. Os senadores também aprovaram um projeto de lei que concede a mulheres vítimas de violência doméstica o chamado benefício eventual, em razão de vulnerabilidade temporária. Um projeto que tem um mérito muito importante, porque modifica a Lei Maria da Penha e cuida das mulheres no que diz respeito à sua dependência financeira, para que elas se livrem desta dependência e possam sair do ciclo de violência em que se encontram. Os senadores aprovaram ainda a obrigação de o Sistema Único de Saúde promover campanhas de educação para prevenir o uso indiscriminado de psicofármacos por crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes são alvos fáceis da medicalização, tornando-se doentes estigmatizados e, consequentemente, muitas vezes excluídos social, afetivo e educacionalmente. Rejeitada a proposta de imunidade tributária para medicamentos na Comissão de Constituição e Justiça, na mesma reunião, foi aprovado o repasse mais rápido de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para os estados. As penitenciárias do Brasil estão superlotadas e não oferecem condições de ressocialização aos presos. O projeto de autoria do senador Ricardo Ferraço permite o repasse de recursos do Fundo Penitenciário Nacional aos estados e ao Distrito Federal, sem a necessidade de convênios e ajustes com o Ministério da Justiça. Nos últimos 12 anos, apenas 40% dos recursos do FUNPEN foram desembolsados. Esse projeto tem todo o mérito e ele resume 3 aspectos que são fundamentais neste país: descentralização, desburocratização e agilidade do serviço público. O projeto agora será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores rejeitaram a proposta do senador Paulo Bauer, que estabelecia a imunidade de contribuições e impostos federais, a não ser o de importação, no preço dos remédios. A eliminação dessa carga tributária se daria em 5 anos, com redução das alíquotas em 20% a cada ano. Antes da votação, houve muito debate. Estados Unidos da América, Canadá, Inglaterra, México, Venezuela, Colômbia, são países onde medicamento tem imunidade tributária em toda a cadeia produtiva. O que tememos aqui, senhor presidente, é que com a imunidade dada a esses setores, senador Paulo Bauer, nós necessariamente não vamos estar deixando mais baratos os medicamentos, posto que nós temos que enfrentar também as altas margens de lucro e a competitividade no setor. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também o projeto que obriga as montadoras a fabricar carros com barras de proteção lateral. O objetivo é dar mais segurança aos passageiros em caso de batida. Se não houver recurso para que a discussão vá a plenário, a proposta poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados. Alimentos que contenham lactose terão que indicar a presença da substância no rótulo das embalagens. É o que decidiu a Comissão de Assuntos Sociais, que também aprovou mudanças na lei que regulamenta a profissão dos aeronautas. Pilotos e comissários de voo marcaram presença na Comissão de Assuntos Sociais. Ao lado, uma sala também foi reservada para que eles pudessem acompanhar a reunião. A expectativa era grande. Se você voou durante 2 madrugadas, você tem que ter uma terceira de sono reparador. Se você vai poder voar 3 madrugadas num período de 7 dias e não consecutivas.
Isso está ligado diretamente ao programa de gerenciamento de fadiga. Se você voa, que hora você apresentou. Ele considera a hora nas grandes metrópoles, por exemplo, que você saiu de casa, que você acordou. Porque você chegar para voar às 7 horas da manhã, não quer dizer que você acordou às 6. Você acordou nas grandes metrópoles às 3h30, 4 horas da manhã. Então isso tudo é levado em consideração. Hoje, se tu voar 11 horas ou 10 horas à noite, tu voa de dia à noite, qualquer horário você pode levar esse número de horas de jornada. Mesmo sem a aprovação dos empresários do setor, o projeto foi aprovado e segue para a Câmara dos Deputados, conforme acordo na comissão. A vida continua pelo acordo firmado e a gente vai negociar lá na Câmara, se assim as partes entenderem necessário. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto de lei que obriga a indicação da presença da lactose no rótulo dos alimentos. A lactose é o açúcar presente no leite e seus derivados. O consumo para os intolerantes à substância provoca náuseas, dor de estômago e diarreia. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Existem sim milhões de pessoas que têm intolerância à lactose e não sabem, porque não há diagnóstico médico adequado por enquanto no mundo da medicina. Não é utilizado com frequência pelos médicos a solicitação de exames para detecção desse problema. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou e vai à sanção da Presidência da República o projeto de lei que regulamenta o exercício da profissão de designer. A relatoria na Comissão de Assuntos Sociais foi do senador Paulo Davim. Cada comissão permanente do Senado deve avaliar uma política pública do governo. A Comissão de Desenvolvimento Regional fiscaliza os programas de incentivo ao turismo. Os senadores realizaram hoje a segunda rodada de discussão sobre o tema. O orçamento do Ministério do Turismo foi um dos destaques da audiência. A senadora Lídice da Mata, que é relatora da política pública escolhida pela CDR, voltou a criticar a postura do governo federal em relação ao setor e disse que é preciso redefinir a composição do orçamento do turismo. Segundo a senadora, grande parte dos recursos depende de emendas parlamentares que são apresentadas de forma aleatória e acabam não convergindo com as metas estipuladas pelo Plano Nacional de Turismo. O ministro da pasta, Vinícius Lages, concordou com a senadora e disse que é preciso repensar o modelo. Acreditamos que a pulsão por busca de emendas ela deve ser repensada dentro de uma ação mais inteligente e que possa ampliar, inclusive, essa aplicação. Por isso que nós estamos apresentando essas contribuições, para que a gente possa não apenas ter o foco na infraestrutura, mas em outros setores que são estruturantes da ação do turismo. Por falta de quórum, foi adiada a reunião da CPI da Petrobras, marcada para esta manhã. O presidente da comissão, senador Vital do Rego, explicou que a recusa da oposição em participar da CPI exclusiva do Senado dificulta a realização de reuniões para votar requerimentos, como a prevista para hoje. Isso fez com que nós tenhamos as mesmas necessidades regimentais de votação com um quórum de participantes muito pequeno. A CPI do Senado e a CPI mista têm documentos e essas reservas documentais elas são compartilhadas por força de uma necessidade comum, de um objetivo comum. Eu espero que agora, até o último dia útil do ano legislativo, nós possamos ter um relatório que possa compatibilizar os objetivos alcançados. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, recebeu esta manhã do presidente do Tribunal de Contas da União o relatório com as obras fiscalizadas pelo órgão em 2014. Foram feitas 102 auditorias de obras públicas. As informações vão ajudar a Comissão Mista de Orçamento na distribuição de recursos para o próximo ano. Constatamos 57% de obras com irregularidades graves, ou seja, já avançamos muito em relação ao passado, mas continua sendo a questão do projeto básico, do projeto executivo, grandes temas que não estão ainda aperfeiçoados dentro da estrutura do Estado brasileiro. Mas já avançamos, porque temos somente problemas com 9 obras mais significativos, já tivemos os números mais impactantes de obras paralisadas. A decisão agora é do Senado e da Câmara, se as obras continuam ou não. O TCU tem priorizado a paralisação de obras no início da sua execução, justamente porque entendemos que obras paradas correspondem a desperdício de dinheiro público.
E o presidente do Senado reafirmou a intenção de votar ainda este ano matérias importantes que estão na pauta do Congresso, entre elas o orçamento para 2015, créditos suplementares da União e cerca de 400 vetos da Presidência da República. Nós vamos votar os vetos, que se acumulam já ao longo de 4 meses. É importante limpá-los para que a gente possa votar os créditos e as demais coisas que precisam ser apreciadas pelo Congresso. O Congresso tem sim a obrigação de aprovar o projeto do orçamento de 2015 nessa legislatura. Há um esforço no sentido de que isso aconteça. Uma sessão do Congresso Nacional está marcada para hoje às 19h, com 38 vetos na pauta. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Boa tarde.